A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Passando aqui para compartilhar convosco a palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 12. A mulher que tu me deste por companheira me deu do fruto e eu comi. Irmãos, esta passagem bíblica a respeito de Adão e Eva é uma passagem muito conhecida, muito pregada, e eu estive meditando e refletindo sobre esse texto, voltando ao princípio, né? Sabemos que o pecado se manifestou através da desobediência de Adão e Eva, quando Deus criou todas as coisas, e quando Deus então cria o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem, Deus então soprando, né, no homem o fôlego de vida, o homem se tornando alma vivente, Deus ordenou para que o homem não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, pois no jardim do Éden haviam duas árvores, a árvore, ou melhor dizendo, ainda há a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, Adão, ele, juntamente com a sua esposa, a Eva, sua mulher, eles desobedeceram a Deus e por isso que o pecado se alastrou na face da terra. Irmãos, o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias a respeito de autoexame, de nós nos autoexaminar, fazermos uma autorreflexão a respeito da nossa própria vida diante do Senhor. Como que estamos diante de Deus, como que estamos diante da nossa família, como que estamos diante da sociedade, como que estamos diante daqueles que nos rodeiam. E o que me levou para o texto pela qual eu recitei, de Gênesis capítulo 3, e o versículo por número 12, é normal do ser humano que nós estamos vivendo num corpo corruptível, num corpo mortal. Então, infelizmente, é normal nós colocarmos a culpa dos nossos problemas, das situações que vêm contra nós, nos outros. E foi o que ocorreu no Jardim do Éden. Adão disse para Deus: foi a mulher que tu me deste. Nesse ponto nós já chegamos à compreensão de que é como se Adão estivesse dizendo que o responsável e o culpado dele ter pecado foi Deus. Isso é muito sério. E também Adão, além de tentar culpar a Deus pela sua transgressão contra ele, Adão, ele se vira para sua mulher. Quando Deus cria a mulher, Adão, inspirado por Deus, ele declara: agora ela é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, portanto será chamada varô, porque do varão ela foi tirada. Mas infelizmente, quando o pecado entrou no seio da família de Adão, ou seja, no seu coração, Adão, ele perdeu o entendimento daquilo que ele verbalizou pelo Espírito Santo, de que naquele momento ali ele se tornaria ou se tornou uma só carne juntamente com Eva. Adão então atribuiu a culpa diretamente a Eva pela sua transgressão para com Deus. E se porventura Adão estivesse em espírito, entendendo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao seu coração por intermédio dele, sobre Eva ser ossos dos seus ossos e carne da sua carne, Adão, não entendendo esse ponto de vista,
ele culpa Eva, mas se porventura ele entendesse, ele dizia: eu pequei contra o Senhor, e não somente nós pecamos contra ti. Porque se Adão, como homem, recebe de Deus a ordenança de cuidar da sua família, de cuidar, né, do jardim, sobre Adão havia uma responsabilidade individual. Eva não estava responsável pelo jardim. Deus colocou o homem como responsável pelo jardim. Deus colocou o homem como cabeça do seu lar. Isso é princípio. E isso não pode voltar atrás. E diante desse ponto de vista, nós entendemos que cada um de nós temos um papel nesta terra. E por isso que Adão, ele tinha o seu papel como homem e Eva tinha o seu papel como mulher. Adão tinha o seu papel de zelar da sua família, de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos, ensinando a doutrina. Mas, porém, Eva tinha aquele cuidado de zelar da sua casa com sabedoria, conforme até o sábio Salomão declarara sobre a mulher sábia que edifica a sua casa. Mas, infelizmente, Adão peca contra Deus e coloca a culpa em Eva, não entendendo o que significa uma só carne, não entendendo que naquele presente momento o que Deus queria ouvir da parte de Adão era: Deus, eu pequei contra ti, me perdoa. Mas infelizmente Adão, ele não agiu desta forma. Perceba que eu não estou julgando Adão, porque talvez se eu estivesse no lugar dele, talvez faria a mesma coisa. Mas eu estou trazendo aqui, através do Espírito Santo de Deus, uma reflexão, uma meditação em nós não termos as mesmas atitudes, porque por mais que nós viemos de Adão, agora nós já nascemos em Cristo. Então por isso que quando nós nos tornamos uma nova criatura, as coisas velhas já se passam, né? E agora surge uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir, começa a surgir uma novidade de vida. E nova criatura nós nos tornamos através de Cristo. Nós passamos a ter uma natureza divina ao sermos participantes, melhor dizendo, da natureza divina de Deus. Passamos então a ser guiados pelo Espírito Santo e por isso que passamos pelo meio da justificação em que Cristo nos declara inocente para com Deus, mesmo sendo culpados, através do sacrifício de Cristo Jesus pela fé, nós somos salvos por intermédio da graça de Deus. Mas ali, voltando aqui para o ponto de vista de Adão, sabemos que atitudes falam mais do que palavras. E Adão, ele não agiu da maneira que agrada ao Senhor. Ultimamente, o Espírito Santo de Deus, ele tem me despertado para que eu olhe para o meu coração, para mim mesmo e clame por misericórdia. Esses últimos tempos é o tempo que Deus separou para que nós viéssemos de uma forma dedicada, esforçada, de uma forma zelosa e com muita atenção, que nós viemos perceber os detalhes de como que nós estamos diante do Senhor. A Bíblia nos convida a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Jesus declarou isso no jardim de Getsêmani.
E a palavra do Senhor Jesus, há muitos versículos que nos declara que nós devemos olhar por nós mesmos. Então, vigiar é nada mais, nada menos do que nós estarmos atentos. Atentos para com o nosso coração e para com o que está acontecendo. Nós devemos fazer uma autoanálise a respeito de nós mesmos. Parar de olhar para os outros simplesmente e olhar para o nosso coração e como que nós estamos diante do Senhor. É nós olhar para nós e deixar de olhar para os outros. Aí nós vamos entender que a intimidade com Deus parte deste princípio. Quando eu me aproximo de Deus, eu começo a reconhecer quem eu sou diante dele. E quando eu passo a reconhecer pelo Espírito Santo como eu estou diante de Deus, eu passo a clamar por misericórdia. E a partir do momento que eu passo a clamar por misericórdia, eu chego ao entendimento de que todos nós pecamos contra Deus e todos nós carecemos da sua misericórdia, e por isso eu já não uso mais o meu dedo para acusar as pessoas, e já não uso mais o meu pensamento para julgar os outros. Eu passo a entender que todos nós temos fraquezas, todos nós somos pecadores diante do Senhor, todos nós necessitamos do amor e da misericórdia de Deus, e todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e clamar por misericórdia. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o nosso advogado fiel. Ele intercede por nós diante do Pai. Filhinhos, não pequeis conforme nos disse o apóstolo João, mas se pecares, lembra que vocês têm um advogado fiel, Jesus Cristo justo. Ele faz expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo. E se nós andarmos na luz, assim como na luz ele está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele declara que todos nós pecamos e destituídos estão da glória de Deus. Destituído significa distanciado. Todos nós estávamos distantes da glória de Deus. Através de Cristo Jesus, o véu foi rasgado, a sua carne foi rasgada, para que hoje nós tivéssemos o livre acesso de chegar ao Pai, através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Amém? Então, diante disso, meus amados irmãos, nós temos que parar e analisar as palavras que saem da nossa boca, os pensamentos que permeiam o nosso coração. Nós temos que vigiar e orar, porque Jesus Cristo está voltando e nós devemos olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. Porque a maneira que nós pensamos sobre as pessoas, de fato, na maioria das vezes, não são o que realmente elas representam. Ou seja, eu pensar algo de alguém não significa que aquele pensamento é certo, é de fato verídico. Talvez seja apenas um pensamento meu, um pré-julgamento, uma pré-suposição, né? E eu não posso deixar de olhar para o meu coração e passar a olhar para os corações dos outros, porque a Bíblia diz que nós não podemos julgar a ninguém, a não ser com retidão pela palavra de Deus, que é ela que julga. Mas antes de tirar o argueiro, a trave, ou melhor, primeiramente nós devemos tirar a trave dos nossos olhos, e assim nós vamos tirar o cisco nos olhos dos nossos irmãos. Jesus nos convida a olhar para nós mesmos. Jesus nos convida a permanecermos fiéis à sua palavra e a entendermos que nem tudo que está acontecendo de problema, de situações
difíceis que vêm contra nós, a culpa é dos outros. Nós temos a tendência de culpar as pessoas por situações que acontecem contra a gente. Isso é da natureza adâmica. Nós temos que parar e analisar o que eu estou fazendo, porque de fato estamos fazendo, para que esta situação me ocorra desta maneira. O Senhor nos diz: põe-te de pé que eu falarei contigo. A Bíblia diz que cada um de nós daremos conta de nós mesmos, das nossas palavras, das nossas obras diante do Pai. Todos nós seremos julgados de forma individual. Todos nós seremos salvos de forma individual. Por mais que nós viveremos na eternidade, em unidade, em comunhão, mas todos nós de forma individual seremos julgados por Deus. Eu não posso salvar ninguém, ninguém pode me salvar. Eu não posso salvar a minha mãe, não posso salvar os meus irmãos, não posso salvar minha esposa, não posso salvar os meus irmãos. Ninguém pode me salvar a não ser Cristo Jesus, o autor e consumador da minha fé, ou da nossa fé, melhor dizendo. Então, todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, todos nós. A culpa não é do sistema, a culpa não é da circunstância, a culpa não é da minha esposa, a culpa não é do esposo, a culpa não é dos filhos, a culpa não é do irmão, da irmã, do amigo, da amiga. A culpa é nossa. A culpa é minha. Para que eu esteja vivendo o que eu estou vivendo, o único culpado sou eu. Nós temos que aprender a entender isso. E nós temos que aprender a dizer isso e a viver isso. Quando nós entendemos que a culpa é nossa, nós então temos uma atitude diferente em relação ao ambiente, porque nós temos o poder de mudar o ambiente. O único responsável pelo que está acontecendo com você é você mesmo. Sabemos que existe o mundo espiritual, mas Satanás e os demônios também só trabalham com legalidades. Por mais que Deus permita para que o nome do Senhor seja glorificado e para que nós aprendamos e para que nós nos estruturemos na fé cada vez mais, mas nós somos o culpado. Nós pecamos contra Deus. A palavra do Senhor nos diz do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. Isso serve tanto para cristãos como para os mundanos, que não são cristãos, que não servem a Cristo. Isso serve para nós todos. É por isso que todos nós devemos nos arrepender e nos humilhar diante de Deus. Todos nós. A palavra do Senhor nos diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O convite à salvação é para todos. Salvação é um processo. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. Salvação é um processo. Nós estamos passando por um aperfeiçoamento, chegando à estatura perfeita de Cristo. A salvação é pela fé, mediante ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pelas obras do Espírito Santo, pela fé em Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Amém? Mas nós devemos reconhecer que Deus nos deu autoridade. Deus nos deu o poder de decisão. Deus nos deu a liberdade de escolher. E por isso que nós devemos escolher segundo a palavra de Deus, porque Deus, ele sabe o que é melhor para todos nós. Diante desse fator, quando Adão tenta atribuir a culpa do seu pecado para Eva, Deus então diz: por tua culpa a terra é amaldiçoada. Amém?
Então, que nós venhamos entender pelo Espírito Santo o que Deus tem falado aos nossos corações nesses últimos tempos. Todo aquele que lutar, que perseverar até o fim será salvo. Ao que vencer, herdará todas as coisas. Deus lhe chamará de filho. Todo aquele que vencer receberá de Deus a coroa da vida eterna. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos amar mais, perdoar mais. Vamos buscar andar na verdade. Isso é possível através do Espírito Santo de Deus. Ele nos conduz na verdade. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta, que nos transforma e que nos concede a graça de produzirmos frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, o domínio próprio, a mansidão. E o reino de Deus é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Amém? Que nós venhamos viver segundo a palavra de Deus. Não somente sermos ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que esta palavra seja uma palavra que venha mudar completamente a nossa vida pelo Espírito Santo, que Ele venha falar melhor ao seu coração. Em nome de Jesus.